Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Então, nessa semana a gente vai fazer uma revisão de múltiplos e divisores, tá? E também vamos falar de operações com frações. Então, questão número 1. Números primos. O que são números primos? São números que possuem apenas dois divisores distintos, o número 1 e o próprio número. Considere os 14 primeiros números primos, então qual deles está faltando na figura? Então vamos falar um pouquinho de divisor primeiro, tá? Então vamos lá. Se você olhar o número 2, quem são os divisores do número 2? Quais números que divide ele, cuja resposta dá um número natural e exato? Os únicos números que dividem o 1 e o 2 é o 1 e o 2. Então, o único número que divide o 2 é 1, 2. Então, isso significa que ele é um número primo. Se você vê os divisores do número 3, os únicos números que dividem o número 3 é 1 e 3. Então, eles também são números. O 3 é um número primo. Então, para você ver se o número é primo, ele só pode ter dois divisores distintos. Por exemplo, os divisores de 4 é 1, o 2 e o 4. 4 dividido por 1, 4. 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 4, 1. Então, 4 não é primo, ele é um número composto. Tá? O único número que é primo e par é o 4. Tá? Quem que é os divisores de 5? Os únicos números que dividem o 5 é o 1 e o 5. Então, ele é um número primo. Quais são os divisores de 6, por exemplo? Os divisores de 6 é 1, 2, 3 e 6. Então, ele não é um número primo. Ele é um número composto. O 7 é primo, o 8 é composto, o 9 é composto, porque o 9 é divisível por 1, por 3, por 9. E assim diferencia os dois, tá? Mais detalhes, vocês assistem esse vídeo aqui. Nesse vídeo está bem mais detalhado, tá bom? Então vamos lá. Então ele quer saber os primeiros números primos, né? Então vamos colocar aqui os primeiros números primos. Ele quer saber os 14 primeiros. Eu já coloquei aqui na figura os primeiros. É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23. Depois do 23, 24 é composto, 25 é composto, 26 é composto, 27 é composto, 28 é composto, 29 é primo, o 30 é composto, o 31 é primo, o 32 é composto, 33 é composto, 34 é composto, 35 é composto, 36 é composto, 37 é primo, isso é divisível por 1 e por ele mesmo, o 41 é primo, o 43 é primo. Vamos ver se já deu os 14 primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, os 14 primeiros números primos são esses, que vai até o 43, tá? Então, mais detalhes, se você estiver com dúvida, aí vocês vão perguntando, eu vou ajudando vocês, tá bom? Fácil, né? Facílimo. Vamos lá. Um livro tem 256 páginas. Leda já leu 7/16 desse livro. Quantas páginas ela já leu desse livro? Então eu vou ter que calcular 7/16 de 256. Isso aqui é a mesma coisa de ser 7/16 vezes 256. Então isso aqui é uma multiplicação de fração. Você pode pôr sobre 1. Multiplicação de fração é fácil. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo e depois simplifica. Então vamos fazer as continhas aqui. Vamos fazer 256 vezes 7. 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 5, 35, mais 4, 39, vai 3. 7 vezes 2, 14. 14 mais 3, 17. Então vai ficar 1796, 92, né? 1792 sobre 16 vezes 1, 16.
Aí agora dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 2, tá? Dá para simplificar por 2, dá para simplificar por 4, dá para simplificar por 8, dá para simplificar por 16. Então, se você simplificar logo por 16, você já mata a conta, tá? Então, mas eu vou começar de leve. Vamos começar simplificando só para a gente ver por 2 primeiro. Então, eu vou ter que fazer 1792 dividido por 2. 2 vezes 8, 16. Sobra 1, desce o 9. 2 vezes 9, 18. Sobra 1, desce o 2. 2 vezes 6, 12. Então, vai ficar igual 896 dividido 16 simplificado por 2 dá 8. E aí eu posso simplificar ainda por 2 de novo, por 4. Quanto maior o número, menos vezes eu vou simplificar. Então eu vou simplificar logo por 8. Então vamos fazer, ver aqui, 896 dividido por 8. 8 vezes 1, 8. Sobra nada, desce o 9. 8 vezes 1, 8. Sobra 1, desce o 6. 8 vezes 8 vezes 8, não. 8 vezes 2, 16. Sobra nada. Então vai ficar 112 sobre 1, que é igual a 112. Então pronto. Já simplifiquei e cheguei na resposta no número natural. Então aqui a pergunta era: quanto é 7? Quanto que ele leu desse livro? Ele leu 7/16 de 250 páginas. Então, quantas partes desse livro ele leu? Aí você põe resposta. Ele leu 112 páginas. Tá. Para multiplicar a fração, tá? Vocês podem multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador e simplificar depois. Ou você pode simplificar primeiro e depois multiplicar. Se eu tivesse simplificado primeiro aqui, ficava mais fácil, ó. Porque se você observar, esse número aqui é divisível por 16 e esse número aqui era por 16. Então aqui virava 1 e aqui virava 16. Aí você fazia 7 vezes 16 e ia chegar no 112. 1 vezes 1 dava 1. Aí você já dava a resposta. 112 sobre 1 é a mesma coisa de ser 112. Também dava certo, tá? Então tem essas duas maneiras de resolver. Esse daqui, ó. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente, de acordo com a seguinte escala de horários. Remédio A, de 6 em 6 horas. Remédio B, de 8 em 8 horas. Remédio C, de 12 em 12 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário que a ingestão dele será ao mesmo tempo? Então, esse remédio é de 6 em 6 horas, então vai dar 6 horas. Tipo assim, vamos imaginar que 6 horas, aí depois 12 horas, aí depois 6 horas da manhã, depois 12 horas, meio-dia, né? E ir fazendo assim. Já o de 8 em 8 horas, eu começar 8 horas da manhã, por exemplo. Aí depois 16 horas, vai aumentar de 8 em 8. E o outro de 12 em 12. Vai chegar uma hora que os 3 vai dar no mesmo horário de novo. Ele quer saber isso. Então, basta eu calcular o primeiro múltiplo que aparece de 6, de 8 e de 12 ao mesmo tempo. Então, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum de 6, 8 e 12. Então, vamos lá. Vou calcular o mínimo múltiplo comum de 6, 8 e 12. Então, vou fazer 6, 8 e 12. E vou calcular o mínimo múltiplo comum. Então, vai ficar por 2 dá 3, 4 e 6. Por 2 dá 3, 2 e 3. Por 2 dá 3, 1 e 3. Não dá por 2, qual que é o próximo número primo? 3. Então vai ficar 1, 1, 1. Então o mínimo de comum de 6, de 8 e de 12
é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, se eles tomam o remédio 8 horas da manhã, eles vão se encontrar de novo depois de 24 horas, ou seja, às 8 horas da manhã do dia seguinte. Porque se é de 6 em 6, 8 e 8, 12, 12, o menor múltiplo que aparece no 6, no 8 e no 12 ao mesmo tempo é o 24. Então, depois de 24 horas, se você tomou o remédio 8 horas da manhã ao mesmo tempo, então só vai dar certo para tomar os três ao mesmo tempo às 8 horas da manhã do dia seguinte, tá? Gente, já tinha feito esse exercício numa semana dessa aí para trás, tá bom? E agora que a gente tem uma soma de frações com denominadores iguais, uma soma de fração com denominador diferente, produto de frações e divisão de fração. Então vamos lá. Eu fiz aqui embaixo, tá? Para ficar ter mais espaço. Na verdade eu coloquei número 1, mas é número 1 mesmo, tá aqui, né? Mas ficou errado, era para ser outro exercício, né? Então vamos embora lá. Para somar e subtrair frações com o mesmo denominador, é tranquilo. Repete o denominador, certo? E resolve os de cima. Quanto que é 5 mais 7? 5 mais 7 é 12. E quanto que é 12 menos 8? 12 menos 8 são 4. Então deu 4 trezeavos. O 4 só é divisível por 1, por 2 e por 4. O 13 é primo, só é divisível por 1 e por 13. Então não dá para simplificar, porque dividir por 1 não adianta. Então já está na forma irredutível. Fácil, né? Letra B. Letra B já tem denominador diferente. Eu só posso somar e subtrair frações que possuem denominadores iguais. Então, eu não posso somar isso daqui, porque estão com denominadores diferentes. Então, qual que é o processo? Eu vou transformar isso aqui numa fração equivalente, porque tem várias frações que representam 5 terços. Vou trocar essa fração por outra fração que também representa 7 quartos. E vou trocar uma outra fração, isso aqui por uma outra fração que representa 2 sextos, de maneira que essas frações tenham o mesmo denominador. O processo é o seguinte, você primeiro tira o mínimo de comum dos denominadores, tá vendo? Então vamos lá. Mínimo de comum de 3, 4 e 6. O primeiro múltiplo que aparece no 3, no 4 e no 6 ao mesmo tempo. Então começa pelos números primos, né, que a gente viu no número 1. Por 2 vai dar 3, 2 e 3. Tem o 2 por 2 ainda, então por 2 dá 3, 1 e 3. Tem alguém por 2 ainda? Não, mas tem por 3. Aí vai dar 1, 1, 1. Então o mínimo de comum vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, esse aqui eu vou trocar para uma fração equivalente que tenha 12. Esse aqui eu vou trocar para uma fração equivalente que tenha 12. E esse aqui eu vou trocar para uma fração equivalente que tenha 12. Então, tem duas maneiras de fazer aqui. Eu vou fazer de um jeito e dos dois jeitos. Eu posso pensar o seguinte, ó. Como é que você descobre o numerador? Você vai pegar esse denominador, dividir por esse. E a resposta que der, você multiplica por esse. Então, vamos lá. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 5. Quanto que é 4 vezes 5? 20. Tá vendo? Ou então, 12 dividido por 4, 3. Agora eu multiplico pelo de cima. 3 vezes 7, 21. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 2, 4. Agora eu troquei essas frações de maneiras que têm o mesmo denominador. Como é que eu resolvo? Repito o denominador e resolvo os de cima. 20 mais 21, 41. 41 menos 4, 37. Então, isso aqui deu 37, 12 avos. Tá? Então, eu acabei a conta. A outra maneira que eu ia falar é o seguinte, eu sabia que o mínimo de comum era 12, não é? Em vez de eu decorar que eu divido e depois multiplico, qual número eu multiplico 3 para dar 12? 4. Mas se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Qual número eu multiplico 4 para virar 12? Multiplica por 3. Mas se eu multiplico embaixo, tem que multiplicar em cima. Qual número que eu multiplico 6 para virar 12? Por 2. Mas se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Então, também ia dar, ó. Ia dar 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 3, 21. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 2, 4.
Ou 2 vezes 2, 4, 6 vezes 2, 12. Também ia dar a mesma resposta, tá? Então, quando tem o mesmo denominador, repete o denominador, resolve os de cima. Quando tem um denominador diferente, eu tiro o mínimo múltiplo comum, troco essas frações por frações equivalentes, cujo denominador é a resposta do mínimo múltiplo comum, usando essa técnica de dividir e depois multiplicar, ou pensando no número que eu multiplico para fazer virar o denominador, que é o mínimo de comum. Qualquer um dos dois jeitos dá certo. Aí depois que tiver com o mesmo denominador, resolve o de baixo, repete o de baixo e resolve os de cima, tá? Depois a gente vai ver mais exercício desse. Vamos para o próximo. Multiplicação de fração. Multiplicação de fração você pode fazer assim, ó. Multiplica o denominador pelo denominador e o numerador pelo numerador. E depois simplifica. Ou você simplifica um numerador por um denominador e depois multiplica. Então é melhor simplificar primeiro, que a conta fica mais fácil. Ó. Eu vou simplificar esse 13 e esse 13 por 13. Então esse aqui vai virar 1, esse aqui vai virar 1. Eu vou simplificar esse 8 e esse 8 por 8. 8 dividido por 8, esse aqui vira 1, esse aqui vira 1. Aí a conta fica mais fácil. Agora eu multiplico. Ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Sobre 1 vezes 1, 1. 1 vezes 13, 13. Tá. Se você não tivesse simplificado, você ia fazer 5 vezes 8, 40. 40 vezes 13, acho que ia dar 26, 520, ia dar um tanto assim. Aí você ia fazer 13 vezes 13, 169. 169 vezes 8, aí ia dar um número lá, 1000 e tanto. Aí quando você simplificasse os dois, você ia simplificando, ia chegar nos 5 trezeavos. Então é melhor simplificar um numerador com o denominador primeiro e depois multiplicar. Então, multiplicar é bem mais fácil. Aí você multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, sendo igual ou diferente, não tem problema, e depois simplifica. Ou simplifica primeiro, que eu acho que é mais fácil, e depois multiplica, tá? Muito fácil, né? E divisão de fração, na verdade, você não divide, você tem que decorar uma regra. Divisão de fração é assim, ó. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso, horrível isso aqui, né? Inverso da segunda fração. Então, na verdade, você vai multiplicar. Então, como é que é? Conserva a primeira, que é 5 trezeavos, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 13 quinzeavos. E aí você faz a multiplicação. Multiplica a de cima pela de cima e a de baixo pelo de baixo e depois simplifica. Ou o contrário, simplifica primeiro e depois multiplica. Eu vou simplificar esse 13 por 13, aqui vira 1, aqui vira 1. Eu vou simplificar o 5 e o 15 por 5, aqui vira 1 e aqui vira 3. E aí eu resolvo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Então dá 1/3. Então, divisão de fração, como é que você faz? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não era 15, 13? Virou 13 quinzeavos. Para multiplicar, eu posso multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo e simplificar. Ou simplifico primeiro o numerador com o denominador e depois eu multiplico. Então hoje é só para dar uma lembrada mesmo, para vocês começarem a brincar com essa matéria. E durante a semana eu vou passar alguns vídeos explicando somas, multiplicação, divisão. Então vocês têm até amanhã para terminar e me enviar, tá? Então vamos embora lá brincar? Então bora.